Senhor presidente, só para concluir e não tomar mais o tempo dos nossos colegas vereadores e vereadoras, quero aqui, encerrando as minhas palavras, aproveitando, inclusive, cumprimentar a presença da nossa secretária de Cultura de Contagem. É um prazer recebê-la aqui. E eu queria só rapidamente, eu acho que não poderia deixar de registrar, nesse momento triste, queria dizer para cada um de vocês que toda vida, quando se perde uma vida, deixa um profundo sentimento em todos nós, uma profunda tristeza. Eu apresentei uma moção de solidariedade e de pesar pela morte, pela perda dessa grande artista brasileira, né? A grande artista brasileira Marília Mendonça. E eu queria dizer o seguinte, pela pessoa e pelo exemplo que é Marília Mendonça. Além de ser uma artista que todos nós amamos, adoramos, com letras maravilhosas e tal, mas eu queria destacar o exemplo da pessoa, do ser humano que foi essa jovem de 26 anos que nós perdemos, Marília Mendonça. Marília Mendonça deu um exemplo fundamental, vereadora Moara, ao conseguir quebrar um certo monopólio desse conjunto de artistas da música sertaneja. A música sertaneja que, sem dúvida nenhuma, talvez seja a música mais querida do povo brasileiro e que, de uma certa forma, sempre tinha uma imagem masculina. E a Marília Mendonça conseguiu trazer com grande afeto, com grande cordialidade, a presença feminina para a música sertaneja. Marília Mendonça também, vereador Arnaldo de Oliveira, Vossa Excelência que trouxe aqui para casa esse grande exemplo que é a linguagem de Libras para nossas sessões plenárias. A Marília Mendonça, no período da pandemia, além de ter feito a maior live simultânea com o maior número de pessoas ao mesmo tempo do mundo, na live que ela promoveu, foram mais de 3 milhões ao mesmo tempo, não é espaçado não. Se você clica naquele mesmo horário, foi a maior live com a presença no mundo. E a Marília Mendonça teve a sensibilidade de trazer pela primeira vez nas lives a linguagem de Libras, né? Então mostra assim o sentimento que é essa grande pessoa. E ela também, eu lembro assim, Minas tem uma grande identificação, um dos maiores shows gratuitos, que ela fazia aquele show nas capitais de surpresa. Ela fez um show aqui em Belo Horizonte, na Praça Estação, na segunda-feira, que foi com um dos maiores números de pessoas no país. E como é um grande evento de surpresa, houve alguns incidentes no show. A grandeza dessa mulher, essa mulher que no outro dia ela estava de volta a Belo Horizonte, ela não deixou só a culpa em cima dos organizadores, ela veio prestar solidariedade aos fãs, se colocou, mostrou a cara. Então, ela deixou um grande exemplo para todos nós. Então, nós não perdemos apenas uma artista, que já seria motivo da gente estar profundamente com pesar, mas nós perdemos um ser humano, nós perdemos uma alma, um ser de luz muito iluminado. Então, ela deixa a gente, a presença, quando a gente perde um ente querido, a lembrança que a gente tem desse ente faz virar presença. Então, Marília Mendonça, pelo seu exemplo, estará sempre presente entre nós. E eu, com muito prazer, passo uma parte a essa também grande mulher, Moara, né, que é um exemplo da Moara Saboia, que também é um grande exemplo das mulheres em todos os campos que temos que atuar. Okay? Homens e mulheres devemos atuar. Obrigada, vereador. Como eu tinha dito para o senhor ali sentada ao lado, eu gostaria de assinar junto a essa moção, porque eu era fã da Marília Mendonça, porque ela cantava todas as fases, né, do amor e da sofrência. Acho que todo mundo, uma coisa que nos une é que todo mundo, por algum momento da vida, já sofreu por amor. Então, e cantava principalmente as mulheres enquanto sua diversidade, né? Ela fez música para as mulheres que bebiam demais, ela fez músicas para as mulheres que eram traídas, ela fez música para as mulheres que eram prostitutas, enfim, ela teve coragem nesse espaço que é tão masculino e que cantava a partir da versão tão masculina, falar das vozes das mulheres. E mais do que isso, de fortalecer outras mulheres. Quando a gente fala sobre mulheres que puxam outras mulheres, ela fazia isso em vários dos seus projetos, né? Cantando, dividindo o palco, dividindo sua fama e seu espaço. Sem dúvida nenhuma, é uma grande tristeza, uma menina que morre tão jovem, aos 26 anos de idade, deixando quase 400 músicas gravadas. Então, um fenômeno também de produção
não só como cantora, mas também de ocupação de todos esses espaços. Então, eu queria deixar também registrada essa minha solidariedade e queria acompanhar com o senhor a assinatura dessa moção, porque a gente fala muito sobre essa questão toda, gente, mas, de fato, quando morre alguém tão jovem, tão potente, a gente reflete um pouco sobre a brevidade da vida, né? O quanto é importante a gente valorizar as pessoas em vida, o quanto é importante a gente dar voz também a todas as pessoas que estão aí no nosso cotidiano, porque a vida, ela de fato é muito frágil. Então, quando a gente aqui apresenta as nossas moções, quando a gente faz as homenagens às pessoas que estão aqui, acho que é um pouco também para a gente valorizar as pessoas enquanto elas estão aqui no nosso plano. Obrigada. Obrigado, vereadora Moara Saboia. Eu lembro como se fosse hoje, você fez um depoimento parecido com esse, o dia que a gente estava no aniversário do Hugo Vilaça e que a banda tocou a música de Marília Mendonça. Você falou isso como ser apaixonado por ela. Então, é um exemplo muito bonito. Então, externo todo o nosso pesar, a nossa dor, a todos os familiares, às outras vítimas também, as pessoas que nós também hoje apresentamos aqui a moção de pesar, a todos que perdem seus entes queridos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores e vereadoras.